Obrigado. Bom dia. A gente vai fazer uma apresentação então sobre um panorama geral aí do que é que o UFSCar está pretendendo fazer em termos de nuvem, né? Digo pretendendo porque na prática a coisa está começando agora, né? A gente não tem uma nuvem ainda, existem planos, orçamentos já aprovados, enfim, eu vou traçar o status atual do projeto, né? Então, de certa forma, é uma continuação daquilo que o César Marcondes já disse, né? Vou passar rapidinho aqui por algumas partes, ele já apresentou o UFSCar, né? Então a gente tem aqueles pontos vermelhos aí que são os campos da nossa universidade, tá? Enfim, alguns dados também. Essencialmente a UFSCar é uma universidade relativamente pequena, né? Com cerca aí de 14 mil alunos, 48 programas de pós-graduação. Nós não temos, então a nossa realidade ela é bem diferente da USP, por exemplo. A gente está aí numa ordem de grandeza menor, né? Não somos tão espalhados, não temos aí uma presença tão distribuída ao longo do estado como tem a Unesp, enfim, né? Mas como o César colocou, ela tem uma tradição aí de focar bastante na questão da pesquisa. Então essa iniciativa de nuvem, ela nasceu para tentar alavancar um pouco essa questão da pesquisa científica, de colocar recursos de TI de última geração na mão do pesquisador. Aqui a gente tem uma evolução da produção científica em artigos indexados nessas bases do Easy Web, enfim. Tá? Produção científica no Web of Science. E nós temos lá dentro da nossa universidade alguns grupos que são consumidores de HPC, que usam bastante recursos, aí cada um tem o seu clusterzinho, de maneira isolada, sem uma iniciativa um pouco mais institucional para dar suporte ao uso desses recursos, né? E nós fizemos um levantamento onde cerca de 450 grupos de pesquisa cadastrados lá no diretório do CNPq e talvez menos de... Esses 5 é até um número exagerado, 2 a 3%, são pouquíssimos grupos que têm acesso a esse recurso, tá? Naquele modelinho antigo, cada pesquisador tem o seu servidor, o seu clusterzinho ali debaixo da mesa, é meu, eu uso, né? Eu faço o que eu quiser, enfim. E muitas vezes o que a gente verifica é que, em primeiro lugar, ele consegue o recurso para instalar na universidade. Depois, ele não tem espaço físico, né? Depois, se ele tem o espaço físico, ele descobre que a energia do prédio não está dimensionada, ou depois falta ar-condicionado, ou que ele não tem o técnico. Ou depois de percorrido todo esse caminho, conseguidas todas essas condições, ele instala o software, põe o cluster para rodar, e a pessoa que faz isso é um aluno, depois ele vai embora. Enfim, é uma dificuldade muito grande para ter esses recursos e usar de maneira eficiente, usar de uma maneira que dê resultado, não fique lá o equipamento parado, pegando poeira, envelhecendo, obsolecendo, enfim. Então, algumas áreas que são consumidoras de recursos, o pessoal de bioinformática, biologia, genética, engenharia de materiais, são alguns dos nossos colegas que são grandes usuários de recursos. E muitas vezes eles nos dizem, mas poxa, eu já tenho o meu recurso aqui, então
não vou entrar nessa história de nuvem aí. Tudo bem, vocês podem fazendo. Se um dia estiver bacana, quem sabe eu me interesse para vir a participar, né? E a gente tenta fazer um trabalho de conquistar esse potencial usuário, porque por mais que ele tenha recurso, nós temos grupos que atraem bastante recursos financeiros na universidade e têm condições de ter o seu data center, mas o que a gente diz é o seguinte: olha, dificilmente ou você vai ter excesso, vai ter ociosidade, ou você pode ter momentos de pico onde, se você tivesse num pool de recursos aí, poderia ser atendido de uma forma um pouco mais eficiente, tá? Inclusive com economia de energia enfim. O César também comentou um pouco sobre a infraestrutura de TI atual da Secretaria de Informática, que obviamente também faz parte da iniciativa da nuvem. A nuvem está nascendo lá com uma forte orientação de suporte à pesquisa para tentar alavancar aí a produção científica, o impacto da produção científica. Nós temos lá colegas, por exemplo, que trabalham com química analítica, trabalham com modelos, e esses modelos precisam ser validados, e essa validação geralmente vem por meio de simulação. Então, para simular uma pequena quantidade de moléculas interagindo, propriedades químicas, físicas, enfim, desses compostos, os nossos colegas às vezes têm que recorrer a colaboradores, às vezes fora do país, porque ele precisa de 300 máquinas virtuais, 300 núcleos, 500 núcleos para rodar uma simulação pesada durante 2 ou 3 dias, e não temos esse recurso atualmente disponível, tá? Então a gente acredita aí que esse tem que ser um recurso colocado ao alcance dos dedos aí do pesquisador da atualidade. Esse recurso tem que servir também para esse propósito, e obviamente para servir a parte de informática administrativa, tá? Todos esses serviços administrativos, corporativos, VoIP, e-mail, etc. Isso é óbvio, isso é o dia a dia que a TI da universidade vive. Tem algumas... dado que o César já fez uma apresentação, a gente pode ir um pouquinho mais rápido, tá? Tem se falado também de Science, né? Nós tivemos aí palestra ontem com o professor Roberto Marcondes César, falando de ciência, falando dessa questão de infraestrutura computacional apoiando a pesquisa e o impacto que isso pode gerar. Esse impacto é grande em algumas áreas. Hoje em dia a gente não consegue pensar em estudos de ponta na área de biologia sem um apoio de uma infraestrutura computacional para processar uma grande quantidade de dados. Nós não conseguimos pensar em muitas áreas da física, de pesquisa de ponta, né? Imagine o que seria lá do LHC se não tivesse uma infraestrutura computacional de mais de 170 centros de computação distribuídos em 30, 40 países ao longo do mundo, dando suporte e processando esses dados. Então a gente pode dizer que é muito difícil ou quase impossível atualmente se fazer ciência de ponta sem uma infraestrutura computacional dando apoio. É humanamente impossível analisar as quantidades de dados que esses dispositivos, como o LHC, como os sequenciadores de genoma e outros equipamentos aí que estão surgindo
radiotelescópios, tirando fotografia, enfim, pegando imagens do universo, do céu, enfim, e tentando entender o que tem lá fora, sem infraestrutura computacional. Não existe, não dá para fazer ciência sem isso atualmente. Ok, por que nuvem? Acho que isso também já perante essa comunidade aqui é chover no molhado. O que é que a gente ganha com nuvem? A gente ganha economia de escala, a gente ganha melhor aproveitamento dos investimentos, a gente ganha economia de recursos humanos, etc, etc. Isso aqui a gente pode passar. César também já falou da nossa infraestrutura física. Então existe lá uma secretaria de informática, onde existe um data center, existe pessoal especializado, toda a infraestrutura necessária. Então o nosso projeto de nuvem prevê a implantação dos equipamentos, dos servidores nesse ambiente, né? E em seguida a migração dos serviços que estão rodando num data center virtualizado de fato para o ambiente de nuvem. E o início da nuvem também voltado para a parte de suporte à pesquisa, tá? Então a gente já tem tudo que é preciso lá em termos de infraestrutura física, energia, espaço físico, etc. O professor César também já falou um pouco da parte da rede. Então, só recordando aqui, o campus de São Carlos está conectado aí ao backbone da RNP a 10 gigabits por segundo, o campus de Sorocaba a 3, o de Araras a 1, e temos lá o campus novo que eu não atualizei aqui, mas o César já comentou. O primeiro passo aí do nosso investimento é bastante modesto. Como o Colette falou aqui, apresentar depois da USP é complicado, né? A gente apresentado, é difícil falar alguma coisa nova, alguma coisa, enfim. Mas são recursos bastante pequenos. A gente tem um projeto FINEP aí, CTI Infra aprovado, estamos no momento aguardando a liberação da FINEP. Ano eleitoral, não sei como é que as coisas vão correr, enfim, esperamos em breve estar comprando a primeira leva dos servidores, do storage. Então nós vamos comprar com isso aí algo em torno de uns 350 núcleos, 200 tera de armazenamento. Vamos juntar com alguns outros recursos que já foram aprovados. Nós temos um pesquisador da bioinformática que tem um projeto na área de bioinformática aprovado pela FAPESP aí na área por volta de 1,5 milhão, 1.700.000 reais, tá? Ele precisa de um supercomputador, de uma máquina shared memory, porque ele faz busca de padrões, então ele tem que colocar um DNA inteiro na memória e tentar estudar métodos para um sequenciamento mais eficiente. Temos recursos também do CTI Infra 2007, tá? Então, em termos de infraestrutura física, nós vamos ter alguns tipos de servidor para atender algumas demandas que já foram identificadas. Nós vamos precisar de um nó super parrudo, com shared memory, para resolver alguns problemas onde os algoritmos, os métodos precisam colocar todos esses dados de uma única vez na memória e então começar a fazer o seu processamento, tá? Esse tipo de máquina, além de ser bastante onerosa, são máquinas que consomem geralmente muita energia, então não raro você tem um único servidor ali, uma única máquina consumindo lá 20, 30 kVAs, né? São máquinas com grande consumo de energia, e outros servidores mais comuns, diria assim, tá? Nós vamos ter alguns usuários que são usuários de baixa demanda,
que precisam lá de algumas máquinas virtuais para instalar algum serviço, um SVN, uma wiki, uma webpage do laboratório, armazenar alguns dados, ou enfim. São máquinas virtuais de pequeno porte, com 2 GB, 4 GB de memória, enfim, que não vão consumir não vão fazer uso intensivo de CPU, né? Mas precisam estar rodando ali 7 dias por semana, 24 horas por dia, e com disponibilidade, com confiabilidade, guardando dados, software, enfim, produzido pelo pessoal, né? pelos alunos, pesquisadores aí da nossa universidade. E alguns nós um pouco mais parrudos, algumas máquinas aí com 2, 4 processadores já com um bom número de núcleos e uma quantidade um pouco maior de memória também, 500 GB, 700 ou 1 tera. Para quê? Para executar aplicações que façam comunicação intensiva, tá? E com esses nós também com portas de alto desempenho, aí, com rede de alto desempenho, né? Para rodar aplicações com MPI que fazem comunicação intensiva. Então, quer dizer, a gente precisa acomodar diferentes necessidades. Gente que precisa de um grande shared memory para fazer HPC, outros usuários que rodam aplicações distribuídas, mas esses nós têm que ter aí uma infraestrutura de comunicação, uma rede rápida, tá? Um InfiniBand, ou pelo menos falando a 10 ou 40 GB entre os nós, né? Algumas máquinas com GPU e aceleradores. Então, nessa primeira etapa, estamos prevendo algo em torno de 1000 núcleos, 200 terabytes de armazenamento. A expectativa é que isso esteja pronto, operacional até o final deste ano. É claro que a gente depende das liberações dos recursos que já estão, repito, aprovados, tá? Então a gente deve ter a infraestrutura funcionando por volta do final desse ano aqui. Isso é uma nuvem? Não, não é uma nuvem. Isso é um parque de equipamentos funcionando. E o que é que falta para ser uma nuvem? A stack, tá? Existem várias opções aí no mercado. Nós estamos analisando as possibilidades. Já investigamos bastante aí Eucalyptus, OpenStack, de uma forma bastante tímida ainda as outras opções, ou a solução da VMware ou da Citrix, que seria o CloudStack. Há outras também. A HP fornece uma solução que por baixo eles chamam de Matrix, mas no fundo é o OpenStack, é um flavor do OpenStack, porque a HP é um das empresas que suportam o desenvolvimento do OpenStack. Ao final dessa segunda etapa, o que é que a gente tem? A gente tem lá um dashboard e usuários sendo capazes de alocar os recursos e, ok, já temos uma nuvem. Qual é o grande problema que a gente considera para o perfil da nossa universidade? Tá? Ter uma nuvem funcionando, ok, bacana, interessante, mas e daí? O nosso usuário, que é um engenheiro de materiais, é um químico, é um físico, é um biólogo, ele sabe montar uma maquininha virtual, ele sabe configurar, ele sabe montar um clusterzinho na nuvem para o seu projeto? Em geral, geralmente a resposta é não. Ele conhece a aplicação de dinâmica molecular, ele conhece a aplicação de processamento genômico, enfim, mas ele não conhece essa parte de infraestrutura, tá? Aí começa o que a gente chama o que seria a nossa terceira etapa e certamente a mais desafiadora, que é como customizar, como adaptar essa infraestrutura, colocar isso de fato ao alcance do nosso pesquisador, tá?
E isso demanda uma energia, demanda recursos humanos, demanda uma série de ações. Nós temos que disponibilizar material, nós temos que às vezes conversar com esse usuário. Aí eu já não estou falando mais, vamos deixar claro aqui, nós temos o nosso departamento, né, a nossa Secretaria de Informática, nós temos o nosso pessoal de TI, que certamente irá colocar a nuvem de pé e oferecer isso como serviço para o nosso usuário. Mas a gente não entende que a gente vai precisar de um suporte um pouco mais especializado, alguém que consiga conversar com o pesquisador, alguém que consiga conversar com o professor, com o aluno de pós-graduação e identificar essas necessidades e pelo menos prover alguma indicação de caminho, tá? E isso já extrapola a função do que seria talvez um departamento de TI, né? Você já tem que ter alguém que tenha um pouco mais um perfil de entender a necessidade do usuário. E isso a gente está tratando um pouco mais no âmbito da pesquisa aí. Então a gente está iniciando algum trabalho nesse sentido, de dar apoio, de tentar fomentar a atividade de e-science, vamos colocar dessa forma, tá? Só para ter uma ideia aqui, a gente está formatando um projeto atualmente, possivelmente para submeter nessa linha nesse programa de e-science da FAPESP ou futuramente em alguma outra linha, que é justamente isso, é desenvolver esse material, desenvolver essa parte de suporte ao usuário. Eu gosto muito de dar um exemplo que é o eScience Institute da Universidade de Washington, tá? Qual é o papel desse instituto? É a manutenção de uma nuvem privada? É a infraestrutura? Não, não é. Você entra nesse portal, você tem palestras, tutoriais, vídeos, imagens de máquinas virtuais já prontas, com as ferramentas que o biólogo precisa, que o químico precisa, e etc. Quer dizer, essa ponta, ou essa ponte com o usuário final, tá? É o portal onde o usuário vai recorrer para poder de fato utilizar o recurso. Então envolve educação, envolve treinamento, envolve informação para o usuário final. É muito bacana, eles têm um nível de atividade bastante intensa e nós gostaríamos de iniciar alguma coisa nesse sentido, né? E até quem sabe, acho que no futuro aí a gente compartilhar fazer um portal do conhecimento aí para entre todos os parceiros aqui do estado de São Paulo, né? Para vencer esses desafios. Uma outra questão da nuvem da parte acadêmica é qual é o modelo de governança. Nós gostaríamos de atrair a adesão, o apoio da nossa comunidade, do nosso pesquisador. Bom, tudo bem, se ele quiser comprar o clusterzinho dele, ok. Como é que a gente quer tentar atrair esse usuário? Por exemplo, se ele quiser adquirir os recursos e se juntar ao pool, né, e se desonerar, não ter a dor de cabeça de instalar, dar manutenção, etc., e onde nós conseguimos criar uma conta e dar pelo menos, no mínimo, a mesma quantidade de recursos que ele investiu, né, para tentar dar sustentabilidade à iniciativa. Porque daqui a pouco nós vamos precisar repor os recursos, nós vamos precisar crescer, nós vamos precisar ampliar. Então, não dá para pensar que vai ser só a administração central da universidade que vai ter que ficar bancando essa iniciativa. A coisa tem que se sustentar no futuro mais médio prazo, né? E aí vem uma preocupação que é natural. Poxa vida, eu vou colocar o meu cluster na nuvem,
E se eu não conseguir usar depois? Na mão de quem? Quem controla? Né? Quem controla o recurso que eu ajudei a comprar, a conseguir, a conquistar? A gente tem uma proposta de colocar aí um comitê, uma comissão de governança da nuvem, onde tem uma presença muito forte aí do pessoal, do usuário, para garantir que de fato isso pode beneficiar a comunidade, não fica só na mão de um ou outro e que de fato cumpra o seu propósito. Então, essa iniciativa de nuvem envolve a montagem, a instalação e colocar isso aí nas mãos do pesquisador, né? Essa envolve de forma geral todos esses aspectos aí que a gente comentou. E para tentar falar um pouquinho de novidade, né? Depois da Unesp ou da USP aqui, vamos pensar um pouquinho além. Bom, a UFSCar está hoje então em que estado? Nós estamos lá terminando a instalação de um primeiro container para abrigar os equipamentos, previsão de até o final do ano estarmos com os equipamentos aí operacionais e no começo do próximo ano estarmos já provisionando os recursos para o nosso usuário, sendo otimistas, colocando já essa informação, esse portal de Science disponível para toda a comunidade, na verdade, tá? E depois? E daí? E daí nós queremos uso dos recursos, né? Ter a nuvem lá e depois mostrar para a FAPESP, mostrar para alguém que teve 5% de uso em média ao longo do ano, isso é muito feio, isso é muito ruim, a gente não quer, a gente quer de fato o recurso sendo utilizado. É claro que não se consegue isso logo de cara, logo de início, mas depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente gostaria de estar com o recurso, podendo bater as portas aí para pedir mais recursos, porque está faltando recurso, né? Tá sobrando uso. Mas vamos pensar um pouquinho além, tá? A USP já está bem adiantada, a Unesp também. Nós estamos começando agora. A Unicamp recentemente começou a sua iniciativa de projeto de nuvem. E aí, será que a gente está indo pelo caminho certo? Eu acho que é um grande passo. Você sair daquele modelo onde cada um tem o seu clusterzinho debaixo da sua mesa, trancado no seu laboratório, ou desligado, pegando poeira e envelhecendo, é um modelo ultrapassado. Então esse modelo de comunidade, de condomínio, onde a gente tenta juntar os recursos para um melhor uso, é um grande passo. Eu acredito muito nisso. Será que é suficiente? Será que isso basta? Por que não pensar, enfim, já é uma ideia que está, né, foi comentado pelo Cirano aqui, essa ideia de criar por que não interligar a nuvem da USP, da Unicamp, da Unesp, das federais, enfim, para fazer algum compartilhamento de recurso, compartilhamento de base de dados, compartilhamento de recursos educacionais, enfim, tá? Criar um ambiente colaborativo onde esses recursos estejam de fato mais ao alcance da comunidade de pesquisa do estado de São Paulo, tá? E aí a gente não tem como deixar de pensar em alguma coisa chame isso de federação de nuvem, chame de nuvem comunitária, chame de intercloud, chame do que quiser, mas enfim, de alguma maneira essas coisas conversarem, né? Essas iniciativas, isso já existe, tá? Vou falar de algumas iniciativas aqui. Uma delas é o Massachusetts Open Cloud. É uma iniciativa da Boston University, Northeastern, Harvard, MIT, UMass. Quer dizer, não são universidades, são
é gente que sabe o que faz, é gente de grande porte, universidades de altíssima qualidade estão se unindo e montando uma infraestrutura comum com apoio do governo do estado de Massachusetts, tá? Em vez de cada um ter a sua cloudzinha, eles montaram uma grande facility que é o Massachusetts Green High Performance Computing Center, essa instituição, que é um data center super otimizado, super green, super escalável, super tudo, tá? Para atender essa necessidade de grandes universidades, importantes universidades, para alavancar a pesquisa científica, tá? Outra iniciativa interessante é o OpenCirrus, que, se não me engano, é um projeto liderado pela Intel, e eles conseguiram reunir sites de nuvem, né? Vários provedores de nuvem, Universidade do Illinois, Google, Yahoo, vários laboratórios, e eles têm mais ou menos uma infraestrutura aqui de coisa de uns 70, 80 servidores distribuídos nessas várias nuvens, que inclusive falam stacks diferentes aí. Eles conseguiram integrar esses recursos e oferecer para os pesquisadores. A Universidade de Carnegie Mellon faz parte desse pool, e conseguiram colocar isso ao alcance do pesquisador. Uma outra iniciativa aqui que eu estava conversando com o Fernando ontem, Open Science Data Cloud, é uma outra iniciativa para federação de nuvens, compartilhamento de recursos interclouds, entre nuvens distintas. Pelo que eu entendi, eles fizeram um software que consegue falar com o OpenStack, consegue falar com o Eucalyptus. O Eucalyptus tem uma API compatível com o Amazon EC2, então você consegue levantar máquinas virtuais em um e outro, consegue alocar storage em um e outro, e depois não só integrar recursos, aí vem toda a parte de computação científica, disponibilizar os dados, os softwares, os modelos de simulação em cima dessa federação e colocar isso lá à disposição do pessoal de pesquisa, tá? É uma iniciativa muito interessante. Nós tivemos aí também, existe uma iniciativa brasileira que foi fomentada aí pela RNP, pelo CETIC. A gente apresentou isso aqui, acho que há uns um ano e meio, 2 anos atrás, na RSA 2 ou 3, eu não me lembro. Existe um projeto que é o JIT Cloud, que é um software que consegue conversar principalmente com nuvem Eucalyptus, que tem essa API compatível com a Amazon, e você pode reunir recursos de várias clouds e oferecer um dashboard para o seu usuário, uma interface, melhor dizendo, para o seu usuário. Ele consegue levantar recursos em diversos locais e fazer uso à la Amazon EC2, tá? Esse software está disponível, o projeto rodou aí entre 8 grupos de pesquisa de 14 universidades distintas entre 2011 e 2013, tá? Enfim, eu diria que a nossa iniciativa, ela obviamente vai contemplar toda a parte da TI administrativa da universidade, que isso é o nosso dia a dia, a gente precisa disso, sem isso não se sobrevive hoje em dia, mas a gente tem um grande interesse aí para que isso venha fomentar a questão da pesquisa científica. A gente acredita aí que o Estado de São Paulo, pelo volume de ciência, né, somos aí responsáveis por quase 50% da produção científica, talvez do país. Eu não lembro dos números exatamente, mas então o potencial do nosso Estado ele é muito grande, é enorme para liderar esse tipo de iniciativa aqui no Brasil. Tá.
Eu agradeço pela atenção, é isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Eram as perguntas? Tem perguntas? Bom, eu vou fazer uma observação. Tem uma pergunta ali, mas eu vou fazer a observação, senão depois eu esqueço. Então, já vai lá. Sobre isso. Isso aqui é uma coisa interessante, né? O volume de produção científica de São Paulo, que já foi 50 e pouco, vinha caindo. Chegou a 39% uns anos atrás, mas aí, com o crescimento da Federal de São Carlos, o crescimento, a transformação da Escola Paulista de Medicina em universidade e a criação da Federal do ABC, nós estamos rumando outra vez para os 50 e poucos %, né? Estamos retomando nossa posição aqui. Tomara. Com certeza, diria. Oi, eu estou pensando aqui, realmente essa infraestrutura é bem impactante, né? Mas como é que isso vai subsistir no decorrer dos anos? Falando em upgrade, em recursos, para isso continuar sendo atual? É uma excelente pergunta, porque montar, inaugurar, cortar a fita, tirar a foto é a parte mais fácil, mais simples da coisa. O difícil é a sustentabilidade, né? Aí é que vem essa questão de colocar o recurso de fato nas mãos do pesquisador. A gente quer investir muito nessa parte de pegar o aluno de pós, pegar o aluno de graduação e tornar essas ferramentas, utilizar isso em cursos, porque o requisito básico é a gente ter ocupação do recurso. Se daqui 2 anos, 3 anos, nós tivermos produção científica, o nosso pesquisador mencionar no artigo agradecimento à Cloud e etc., nós vamos poder, e nós tivemos aí os gráficos de ocupação de recursos somado àquela crescente de produção científica que eu coloquei e conseguimos mostrar que houve um impacto. Aí nós temos subsídios para requisitar a continuidade dessa iniciativa, tá? Esse é um ponto, mas seria interessante. Essa é uma questão complexa, né? A gente imagina a possibilidade. Por exemplo, a universidade também tem essa parte de projetos de extensão, né? Então nós temos colegas que trabalham em projetos junto à Petrobras, junto a empresas do setor produtivo, em que você pode eventualmente utilizar projetos de extensão e que esse sim utilize, por exemplo, a capacidade ociosa da rede, né? A capacidade ociosa da nuvem. A gente não sabe isso formalmente como é que pode ser feito, se é que pode ser feito, né? Mas talvez essa via de utilizar a capacidade ociosa para projetos que consigam atrair recurso para a própria sustentabilidade da iniciativa pode ser uma via interessante. Mais perguntas? Bom, eu vou falar uma coisa sobre isso, né, da utilização da nuvem, que está sendo interessante. Vocês ouviram ontem o Roberto Marcondes comentar que o grupo dele, o núcleo de visualização, né, lá no Instituto de Matemática, já estão usando a nuvem USP, né? E eles estão usando porque eles pediram dinheiro para a FAPESP para comprar um cluster, né? E a FAPESP falou: por que vocês não usam a nuvem da USP, né? Então isso é um excelente incentivo, né? E a FAPESP, ela é particularmente perversa nessas horas, né? Sempre que ela puder responder use outra coisa em vez do meu dinheiro, ela responde. Então, uma vez que exista o cluster, você pode ter certeza que os cientistas vão usar. Depois a briga que vai dar entre os pesquisadores e a administração, né, para ver quem manda, aí é outro negócio, né? Isso aí. Muito bom, então, muito obrigado.
já disse, vocês têm uma longa experiência com esses conflitos, né? Esse é o próximo? Não, isso, muito bom. A próxima apresentação, então, será do André Marinho, da LNP, que vocês, o grande parte vocês já conhecem, que esteve aqui na reunião passada, e ele vai nos apresentar, ele trabalha na divisão de pesquisa e desenvolvimento. Dentro daquela pasta Lopes ali. E ele vai nos apresentar, então, os projetos A segunda. que estão em andamento e que estão na fila para começar, Não, segundo arquivo. relacionados a essa área de núcleo. Então, muito bem. Obrigado, Luiz. Bom dia.